A Gigo TV tem os melhores canais de futebol por um preço que cabe no seu bolso. Para conferir, link na descrição. Salve, salve, rapaziada do Futeboteco, eu sou Felipe Oliveira, começando mais uma edição do Pocket News. Hoje, como tema principal aqui no nosso programa, vamos falar sobre os clubes aí que fazem parte daquele movimento futebol mais livre. Pois é, eles vão se reunir essa semana para rediscutir a questão dos direitos de transmissão. A gente vai dar mais detalhes sobre essa e outras notícias, então deixa o like nesse vídeo para fortalecer e vem comigo saber o que tem mais no Pocket News de hoje. O Flamengo enviou um ofício à CBF solicitando a troca da equipe de arbitragem escalada para conduzir o jogo contra o São Paulo nesta quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Brasil. O clube reclama da escalação dos árbitros Wilton Pereira Sampaio, Fabrício Vilarinho da Silva e Eduardo de Aquino Valadão. O Flamengo alega na petição que os três tiveram uma atuação repleta de erros no jogo do rubro-negro carioca diante do Inter pelo Brasileirão em outubro e que por isso não teriam condições emocionais de trabalhar na próxima partida do clube. A CBF, por sua vez, ainda não se posicionou sobre o caso. Olha, eu sou completamente contra essas trocas de árbitros em vésperas de jogos, independentemente de quem é o árbitro e do time que está jogando. Se a comissão de arbitragem escolheu o árbitro para apitar, deve ser ele quem apita, estando certo ou não. Existem várias escolhas péssimas por parte da comissão e a gente sabe disso, mas essas trocas não podem partir do clube, porque do determinado momento que parte do Flamengo essa troca, fica uma dúvida gigantesca que para pelo ar sobre a partida. Só que como a gente vai reclamar da diretoria do Flamengo que está pedindo uma troca de um árbitro que ela considera que o prejudicou diante do Inter, Wilton Pereira Sampaio, sendo que o próprio São Paulo conseguiu através do Gaciba a troca da arbitragem diante do Grêmio. Então assim, o São Paulo e a decisão da CBF do Gaciba naquele momento abriram uma margem espetacular para esse tipo de coisa, para esse tipo de pressão do Flamengo e de outros clubes que viram na sequência. Então se o Flamengo não consegue trocar o árbitro, sendo que o São Paulo, adversário dele na próxima quarta-feira, trocou, ele vai se sentir prejudicado. E aí como é que faz, senhor Gaciba? Palmas para você, péssimo presidente de arbitragem. Você já faz parte do nosso grupo no Telegram? Caso não, seja membro da categoria Pleno ou a nossa categoria Sênior aqui do canal e venha trocar ideia com a gente sobre tudo que rola no mundo do futebol e muitos outros assuntos, inclusive indicando possíveis temas de vídeos pra gente fazer aqui para o nosso canal. E se você ainda não conhece todas as vantagens de se tornar membro oficial do Futeboteco, clica no botão Seja Membro abaixo deste vídeo para descobrir tudo que a gente oferece. E claro, nem precisamos dizer que com isso você nos ajuda a manter o Futeboteco no ar aqui no YouTube, postando vídeo todos os dias para vocês. De acordo com o The Mail, o Reino Unido pode ser a nova sede da Euro 2020. Inicialmente, o torneio, que era para ter acontecido neste ano, teria 12 cidades ao redor da Europa para comemorar o 60º aniversário da competição. Mas o jornal britânico informa que a UEFA está explorando alternativas a seu plano em meio a temores crescentes de que a ideia original seja impraticável. O estádio de Wembley, em Londres, já está programado para receber as semifinais e final, juntamente com outros jogos eliminatórios e partidas da fase de grupo. Mas ainda segundo o The Mail, a UEFA mantém conversas com a Federação Inglesa de Futebol sobre a realização de todo o torneio no Reino Unido. O Arsenal se tornou o primeiro clube da Premier League a se comprometer com a Esporte pela Ação Climática da ONU. Ao aderir à iniciativa, o clube londrino concordou em empreender esforços sistemáticos para promover maior responsabilidade ambiental, reduzir seu impacto global sobre o clima, educar sobre a ação climática, promover o consumo sustentável e responsável, além de defender a ação climática através da comunicação. Um estudo de 2019 publicado pela BBC e realizado em parceria com a Cúpula do Esporte Positivo, apoiada pela ONU, classificou o Arsenal como o clube mais sustentável da Premier League. O técnico Cuca do Santos recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês na última segunda-feira. O treinador de 57 anos estava internado desde o dia 7 de novembro após contrair a Covid-19. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, Cuca agora seguirá o tratamento em casa com indicação de
mais 10 dias de repouso. Vai dizer que ele é cardiopata, o que aumenta a preocupação do clube sobre o seu estado de saúde. Com isso, o técnico deve perder os jogos contra o Atlético no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro e contra a LDU na terça-feira pelas oitavas de final da Libertadores. A provável volta do treinador ao banco de reservas do Peixe deverá ocorrer somente no dia 28 de novembro, no jogo contra o Sport na Vila Belmiro. O Campeonato Brasileiro Feminino oficializou a Riachuelo como sua mais nova patrocinadora. O contrato entre a CBF e a rede varejista de moda valerá até 2023 e prevê a exibição da marca nas placas de publicidade no entorno do gramado, além das redes sociais oficiais da competição. O contrato passou a valer já na rodada do fim de semana, e vale dizer também que o acordo é fruto de um encontro entre o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e o presidente do conselho do grupo Guararapes, dono da Riachuelo, Flávio Rocha. Recentemente, os dois conversaram sobre oportunidades no desenvolvimento do futebol brasileiro, o que gerou o contrato ao futebol feminino. Depois de verem a MP do mandante caducar em Brasília, os clubes integrantes do movimento Futebol Mais Livre rearticulam uma volta do grupo. Segundo o blog do Danilo Lavieri no UOL, existe uma reunião marcada para essa semana para discutir novas ações do movimento no que se diz respeito à legislação que rege os direitos de transmissão. O encontro será virtual e tentará reunir os 45 times que ainda estão no movimento. Entre os da Série A estão Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Coritiba, Flamengo, Fortaleza, Goiás, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Santos e Vasco. Alguns clubes como Corinthians, Internacional, Sport e Atlético Mineiro chegaram a fazer parte do grupo, mas saíram depois de uma conversa com a Globo. Já São Paulo, Grêmio, Fluminense e Botafogo nunca deram um apoio por entenderem que o melhor caminho também é ficar ao lado da emissora carioca. Ainda há times de todo o país que disputam as divisões inferiores e também estão a favor do movimento, como o América Mineiro, a Chape, o CRB, o Cruzeiro, o Figueirense, o Guarani, Juventude, Paraná, Náutico, Santa Cruz e Vitória. Com contratos que duram pelo menos mais 4 anos, a Globo é a principal afetada caso a mudança de legislação saia do papel. Por isso, a emissora atuou nos bastidores nos últimos meses para tentar minar o apoio de times ao grupo. O Futebol Mais Livre também não conseguiu avançar em Brasília porque a MP foi desenhada pelo presidente Jair Bolsonaro. Por questões políticas, Rodrigo Maia não deu prosseguimento à pauta em Brasília, mesmo com a pressão presencial de clubes, e viajaram até lá em nome do movimento. Olha, era de se esperar que os clubes que foram rejeitados pelo Congresso, porque fizeram um lobby danado para tentar fazer passar a MP 984, a MP do mandante, assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e rechaçada pela Câmara, principalmente pelo seu presidente Rodrigo Maia, era de se esperar que esses clubes em algum momento fossem conversar entre si, porque foram muitos entre séries A e B que apoiaram essa medida. Então era de se esperar que em algum momento eles sentariam à mesa para saber o que fazer de agora em diante, já que essa MP caducou. Então, a gente não sabe muito bem o que esses clubes pensam para o futuro em termos de legislação, a gente vai ter que esperar, não dá para chutar absolutamente nada. Assim que a gente tiver informação do que rolou nessa conversa, a gente traz para vocês. Mas uma coisa que dá para falar é que pelo menos o principal ponto é que é importante e interessante ver tantos presidentes de clubes, pelo menos sentados à mesma mesa, ainda que virtualmente, para conversar sobre um tema em comum. Isso poderia acontecer mais vezes aqui no futebol brasileiro, e tomara que de repente esse seja o passo inicial para a criação de uma liga. Por que não? Eu acredito? Não acredito, eu sou cético com relação a isso. Mas já é um ponto positivo. Presidentes de grandes clubes como esses, entre séries A e B, sentando para tratar de uma pauta que eles consideram importante e de interesse comum entre eles. Quem sabe não parte daí a mudança para o futebol brasileiro num curto ou num médio prazo. Vou torcer por isso. E você? Comenta aí. E essas foram as notícias de hoje, rapaziada. Comentem aí o que vocês acharam delas. E aquele recado de sempre. Se você não é inscrito aqui no Futeboteco, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações do canal. E claro, nos siga também nas nossas outras redes sociais que aparecem aí para vocês na tela, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.